Oiê! Estamos de volta para mais uma parte da história da minha vida. Se você ainda não viu a parte 1, já vou deixar o link aqui e aqui embaixo também para você ver. Assiste aquele lá primeiro e depois volta pra cá, senão você não vai entender nada da história. Bom, no vídeo anterior eu falei como eu surgi, como eu nasci, os meus primeiros anos de vida, para vocês entenderem tudo o que aconteceu comigo até agora. E também, como eu disse no vídeo anterior, crianças que possuem a mielomeningocele ou algum tipo de lesão medular tendem a ter problemas urológicos, com o rim, com a bexiga, urinário, sistema intestinal. No meu caso, foi mais ou menos isso, que é o que eu vou contar nessa parte 2 pra vocês. Bom, quando eu completei 12 anos de idade, eu tava numa fila de uma cirurgia na Unicamp, que é bastante comum por lá, porque assim, desde quando eu comecei meu tratamento na Unicamp, na nefrologia, minha mãe foi orientada a passar sonda em mim para tirar o xixi da bexiga. E então eu usei fralda, mas até os meus 12 anos, porque mesmo tirando com a sonda, sempre tinha algum resto e vazava. Então, para não vazar na calça, eu usei fralda até os meus 12 anos de idade. Sempre sofria piadinhas, risadas, mas não tinha o que fazer. Aí veio a melhor cirurgia da minha vida, com 12 anos de idade, em 2010. Que, aliás, esse ano fez 10 anos dessa cirurgia. 10 anos que eu sou totalmente independente. Bom, vamos lá. Que cirurgia foi essa? Olha, é bem louco que eu tô tentando, que eu vou contar pra vocês, e é bem intimista, sabe? Poucas pessoas que convivem comigo conhecem esse meu truque. Vamos falar assim. Algumas amigas minhas até me chamam de mutante. Mas pera lá, vamos explicar. Eu fiz a cirurgia chamada de Mitrofanoff. O que é isso? Foi feito o seguinte: a minha bexiga era muito pequenininha, ela comportava só 80 ml. Então, quando chegava a esse limite, vazava na fralda. Então, para eu me livrar da fralda, para eu me livrar da minha mãe, porque onde eu ia ela tinha que ir junto para passar a sonda, a excursão da escola tinha que ir junto. Eu nunca dormi fora de casa na minha vida, eu só dormia na minha tia, porque a minha tia era a única que sabia passar a sonda. Então, para eu conseguir tudo isso, foi feito o seguinte: pegou um pedaço do final do intestino, como ele é comprido, não ia fazer falta. Pegou esse tecido para aumentar a minha bexiga, para poder ter uma capacidade maior de xixi. Beleza, foi feito isso. Mas, para eu também poder me livrar da fralda e da minha mãe, foi feito outra coisa. Sabe o apêndice? Aquele negócio que a gente tem que só serve para inflamar, que não serve para nada. O meu serve. O médico pegou o meu apêndice e fez um canal entre a bexiga e o meu umbigo. E para não sair xixi por baixo, foi desviado. Então desviou esse canal de baixo com a ajuda do apêndice para ligar até o umbigo. Ou seja, eu faço xixi pelo umbigo. Mas, gente, isso foi a melhor coisa da minha vida, juro pra vocês. Toda cadeirante que eu encontro, eu falo, viu, faça essa cirurgia, foi a melhor coisa que já aconteceu comigo. Porque muitos reclamam de ter que usar fralda, de ter que passar a sonda, que é uma coisa muito ruim. Mas não tem nada de anormal, é o meu umbigo, não dá nem pra ver. Juro pra vocês, não dá nem pra ver. É um umbigo totalmente normal. É meio doido, mas assim, parece que lá no Unicamp essa cirurgia é muito conhecida, muito popular, sabe? Quando tem consulta anual, assim, de rotina, é sempre um dia que só tem criança com a mesma cirurgia. Ou que vai fazer, ou que já fez. Tem umas que refazem, porque é uma cirurgia bem, assim, de risco, sabe? Eu fiquei 13 dias no hospital, eu achei muito. Eu fiquei com um cano no nariz, assim, pra tirar sujeira. O médico esperava um monte de infecção, um monte de febre. Eu não tive nada. Graças a Deus, eu não tive uma febre. Eu tive até febre baixa. Mais baixa que o normal. Mas assim,
esperava muita coisa ruim e não teve, graças a Deus. Porque foi uma cirurgia que envolvia muitos riscos, né? Eram órgãos internos, bem perigoso. E lá no meu blog eu conto bem detalhadamente como que é essa cirurgia. Eu tinha até um vídeo fazendo a sonda, mas eu ainda não tive muita coragem de postar. Porque é muita intimidade, é muita... Assim, sabe? Eu tô fazendo xixi. Só que tem uma diferença. E tem muitas vantagens, né? Eu posso fazer, tipo, qualquer lugar. Não qualquer lugar. Mas, por exemplo, se eu tô num lugar público e tem um banheiro público, eu não preciso sentar naquele vaso nojento, entendeu? É essa as vantagens. E, por exemplo, se não tem banheiro adaptado para cadeirantes, né? O que a gente faz? Faço lá mesmo, no lado da pia, pego uma garrafinha de água, faço com toda a higienização, né? Foi bem estranho no começo, porque eu tenho aflição de tudo. Tudo eu fazia um escândalo. Pra tirar ponto eu fazia escândalo, pra tudo. Ainda sou assim, eu sou muito dodói. Aí eu lembro que vim pra casa com uma sonda lateral, aquelas direta, que é horrível. Tinha uma aflição horrível daquele negócio. E com uma sonda no umbigo, porque furou o umbigo, tem um caninho que vai direto pra bexiga. E ficou direto com um pontinho pra o buraquinho não fechar, né? Como é que eu vou explicar? Assim, eu tinha muita aflição. E o meu sonho era poder dormir na casa das minhas amigas. Eram sempre elas que vinham dormir aqui, mas eu nunca tinha dormido fora. Por quê? Porque tinha sonda pra fazer de noite, de manhã, tipo umas 4, 5 vezes por dia. Então minha mãe tinha que ir junto e eu não conseguia passar por baixo. Então essa cirurgia foi feita pra isso, pra eu fazer sozinha, em qualquer lugar e me livrar da fralda eternamente. Graças a Deus foi isso que aconteceu. Por isso que eu falo que é a melhor cirurgia que eu já fiz na vida, a melhor coisa que aconteceu comigo. Eu indico muito essa cirurgia com quem sabe, tá? Porque já ouvi falar de muitos casos que deram errado, mas assim, vai de cada organismo. No meu deu certo, pode ser que algum não dê, mas não tem como a gente planejar. É igual minha última cirurgia que eu vou contar no próximo vídeo. Então, essa que foi muito complexa, que foi muito perigosa, não aconteceu nada comigo. Pode ser igual para algumas pessoas, pode ser diferente para outras, entendeu? Tanto que quando eu fui fazer essa cirurgia, tinha uma menina no meu quarto que tava indo refazer. Porque tem uns certos cuidados que você tem que tomar depois. Você não pode deixar muito cheia. Por exemplo, quando você fica apertada, você sabe, preciso fazer xixi, você segura, né? Caso você não segure, vaza. Não é assim que acontece? No meu caso, não vaza de jeito nenhum. Se eu esquecer, o que já aconteceu, se eu esquecer de fazer xixi, por exemplo, na hora do almoço, eu faço sempre, a hora que eu acordo, uma de manhã, uma na hora do almoço, uma no fim da tarde e uma antes de dormir. Eu faço 4 vezes. Se, por exemplo, eu pulo a do almoço, vou fazer só no fim da tarde, dói, fica apertada, só que não sai se eu não tirar. E isso é perigoso até romper a bexiga, dá muito problema. Não pode deixar acumular muito, pode causar infecção. Tem milhões de cuidados que você tem que tomar. Não pode também engordar, porque envolve órgãos lá dentro também. Então, são vários cuidados para poder cuidar dessa cirurgia. E esse ano fez 10 anos dela, então tem que durar a vida toda, né? Então, essa foi a minha 4ª cirurgia da vida. Que nem a minha história de vida, vocês vão ver, se resume em cirurgias. Porque eu cresci muito em quarto de hospital, em leitos de hospital, em clínicas, em consultas e médicos e enfermeiros em volta de mim. Mas, graças a Deus, a maior parte da minha vida eu vivi em casa. Então, essa cirurgia,
como eu pegou um pedaço do intestino pra aumentar a bexiga, tem algumas sujeiras, né? Esse tecido do intestino soltava muitos grumos. Até hoje ainda solta. E no começo era bem pior, porque era recente, né? E tanto que teve uma vez que eu já tava aqui em casa, de alta, e a sonda direta tinha entupido. Tinha entupido. Lá no hospital ainda. Não, lá no hospital, a primeira vez que aconteceu, lá no hospital, eu já tava, tipo, saindo da cama, já tava sentando na cadeira. Só que teve um dia que eu tava com uma dor nas costas. Sabe essa região do rim? Eu acho que... Não sei como é uma cólica renal, mas foi uma dor muito forte nas costas. Eu não consegui sentar, ninguém descobriu o que é. Tomei morfina, não passou, que não sei o que. Aí acho que era 1h da manhã e tal, uma enfermeira do turno veio aqui, pegou uma seringa e puxou o xixi da sonda. Saiu um monte de sujeira, a dor passou na hora. Era aquilo, tava impedindo de sair o xixi, eu tava bebendo um monte de água e não tava saindo, e a dor, e não sei o que. Aí uma foi lembrar que podia ter sido esses grumos entupiram a sonda. Aconteceu isso também quando eu tava aqui em casa, não saía de jeito nenhum o xixi, bebi água, eu tive que ir no pronto-socorro de Campinas pra desentupir, pra lavar a sonda e blá 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 blá. Foi bem intenso, mas graças a Deus tudo ocorreu bem. Então, ainda envolvendo esses grumos, no começo, a sonda que eu usava era da numeração 6. Bem pititica, bem fininha, porque era no começo. E com o tempo certo é você ir aumentando. É bem melhor do que lá embaixo colocar um negócio grosso. e aumentando. E como a sonda era muito fininha, os grumos não passavam. Então ficava lá dentro. O que causou pedra na bexiga. 3 anos depois que eu fiz essa cirurgia, eu tive que fazer outra pra tirar essas pedras da bexiga. Eu tirei 7 no total. Não foi assim, como eu disse antes, não sei como é ter pedra nos rins. Mas na bexiga não doeu tanto. Doía mais na hora de passar a sonda. Eu sinto que encostava. Mas acho que não tem comparação nenhuma com a cólica de rim, de quem tem pedra no rim. Não era pra ser uma cirurgia, né? Era pra colocar uma câmera pelo buraco e estourar com laser. Só que como a numeração da sonda era muito pequena, o buraquinho do meu umbigo era muito pequeno, não passou a câmera pra poder... Então, tive que abrir, cortar, tive que ser internada, tive que ficar 2 noites no hospital, blá 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 blá. Tudo esse negócio que eu não... posso ver na minha frente, hospital, gente de branco, que me dá um escalafrio enorme. Foi bem... Essa foi bem mais fácil, porque foi só abrir e tirou as pedras. Eu não tenho ela aqui, mas vou pôr a foto dela aqui, pra vocês verem. Foram 7 porque esses grumos se calcificaram. E muito perigoso. Aí, a partir daí... eu comecei a pôr um remédio que chama Fluimucil, né, acetilcisteína. Ele é usado para fazer inalação, um monte de coisa. Mas eu uso a ampola e eu sempre coloco uma ampola de 3 ml com mais... preenche o resto com soro na minha última sonda do dia, da noite, para ficar a noite inteira esse líquido lá dentro, para diluir esse grumo. Porque senão pode pedrar de novo e... passar por tudo isso, não quero, muito obrigada. Então essa foi a segunda parte da minha história de vida. Como vocês viram, né, é longa. Olha, eu acho que só vai ter mais uma parte só, tá? Tô tentando organizar aqui, tentando ver, separar por cirurgias. Porque é uma coisa assim que me resume, que foram coisas que eu superei, que eu vivenciei, que eu sobrevivi, né? Então é a minha história. Então é isso. Deixa já o seu like, seu comentário de sempre e se inscreve no canal. E ative o sininho para você assistir a parte 3. Beleza? Então é isso. Um beijo e até a próxima.